Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora bater um papo aqui sobre a Tesla, que esse final de semana finalmente lançou seus robotáxis. O lançamento foi um sucesso, as ações estão disparando. Vamos bater um papo aqui para ver se a gente encontra alguma oportunidade nas ações da Elon Musk, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Galera, o futuro chegou e já temos robotáxis rodando entre nós. Obviamente ainda não aqui no Brasil, mas já estão rodando lá em Austin, no Texas, onde fica a sede da Tesla, né? E esse final de semana, o Elon Musk surpreendeu todo mundo e colocou de 10 a 12 carros como esse aqui da foto para rodarem na cidade e pegarem alguns passageiros, né, alguns sortudos passageiros que tiveram o direito de rodar aí num carro 100% autônomo, pessoal. E o que tudo indica, foi um sucesso os testes, eu vou mostrar alguns vídeos aqui, mas o que pegou de surpresa mesmo foi a rapidez com que isso aconteceu depois que o Elon Musk deixou a política, né, pessoal? Há 5 meses atrás, mais ou menos, o Elon Musk anunciou que ele estava com esse projeto do robotáxi, né, o carro autônomo, porém ele não deu muitos detalhes, ele não mostrou protótipo, não deu data, né? Então o mercado não entendeu muito bem se era um blefe, se de fato tinha esse projeto, e semanas depois que ele deixou a política, coincidentemente ou não, ele enfim botou em prática aí o seu projeto, e o que tudo indica foi um grande sucesso. Como eu mencionei, foram em torno aqui de 10 veículos, tá? Que rodaram a cidade, claro, em caráter de teste, né? Ainda tem muita coisa para aprimorar, muita regulamentação aí para ser feita em relação a carros autônomos, e o que tudo indica, esse projeto que deu um start agora, né, vai ficar pronto mesmo efetivamente para uso lá em torno de 2028, né? Então a gente ainda tem uns 3 anos aí para muita coisa melhorar, aperfeiçoar, leis mudarem, né? Mas a questão é, o start foi feito, né? O pontapé inicial foi feito e foi feito de uma maneira bem bacana aí, muito interessante. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês, beleza? Bom, pessoal, eu separei alguns vídeos que estão rodando no Twitter, né, no atual X, mostrando alguns passageiros que tiveram essa experiência. E olha que interessante, pessoal, o carro 100% autônomo, tem uma telinha atrás onde você pode basicamente regular as coisas, ver a rota, né? Óbvio, eles colocaram aqui um copiloto, né, da Tesla, justamente para ir monitorando, né? Como eu mencionei, tá em fase de testes, então tá indo com o passageiro justamente para monitorar, né, a reação do carro. Mas o que tudo indica, ele se saiu super bem aqui, ele foi de maneira autônoma a viagem inteira, sem a intervenção do humano, o que é muito interessante, tá, pessoal? Claramente é algo que a gente jamais viu, a história aqui está sendo feita, e eu acredito aí que com alguns anos a gente vai ter a oportunidade de estar embarcando em carros como esse, né? Quem sabe logo logo aqui no Brasil, né? Daqui a alguns anos. E para não dizer que os testes foram 100% um sucesso aqui, eu trouxe o único vídeo que está circulando de um probleminha técnico aqui do Tesla, que ele se perdeu um pouco, aparentemente nada demais, tá? Então foram horas e horas de teste com vários carros, e basicamente esse é o único relato dos clientes de um contratempo aqui com o motorista autônomo, né? Então a gente vê aqui que o Tesla se perdeu um pouco, porém pela reação aqui do copiloto não foi nada demais, né? Ele não ficou nada desesperado, eu com certeza já teria pego o volante e puxado. Pela reação dele tá tudo sob controle, foi apenas um deslize aqui do carro. Então, em resumo, assim, né, a gente pode falar que o teste foi um sucesso, horas e horas de carro rodado, e esse foi o único contratempo que a gente teve. Claro, de novo, né, são apenas testes, foram clientes específicos, vão demorar alguns anos aí, principalmente na questão legal das coisas, né, porque se tem um acidente com um carro desse, quem é responsável, né, como vai funcionar em relação a roubo desses carros. Eu imagino que quando colocarem capitais grandes, não digo no Brasil não, tá, pessoal, quando for para Los Angeles, Nova York, vão vandalizar os carros, como que tudo isso vai funcionar, é muita novidade, tá? Mas o que a gente tem que tirar daqui é que eles já estão entre nós, só que saiu do papel, pessoal, é um momento histórico aqui, daqui a alguns anos a gente vai lembrar, nossa, lembra quando começou tudo isso? E eu imagino que logo, logo, em alguns anos a gente vai estar podendo embarcar em carros como esse. Então assim, eu fico muito animado, eu gosto desse tipo de conteúdo, e agora resta nós sabermos, tá? Enquanto entusiasta aqui da tecnologia, ótimo, porém, vamos falar um pouco das ações da Tesla, né, que dispararam hoje. Então a gente vai dar uma olhada nos papéis, no gráfico, e ver se a gente encontra alguma oportunidade. Se você está posicionado, fica atento aí. Se você não tá, também fica ligado. Vamos procurar alguma coisa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como eu mencionei, as ações da Tesla dispararam hoje. No momento em que eu gravo esse vídeo, está subindo 8,7%. Já chegou a 10% hoje, deu uma recuadinha. E claro, tem a ver com o sucesso do teste de ontem, né? Se porventura ele tivesse tido algum problema, como um carro bater, alguma coisa mais grave, óbvio que as ações
ações iam despencar, porém, por mérito aí do Tesla, do Elon Musk, as coisas deram certo e as ações agora estão subindo bastante. Então a gente vai dar uma revisada aqui nos números da empresa, o valuation dela e dar uma olhada no gráfico, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo só da Tesla, porém bastante coisa já mudou, né? Já teve resultado, ele já saiu da política, teve o robotáxi. Então vamos dar uma revisada aqui para ver onde a gente se encontra, beleza? Bom, atualmente aí a empresa é negociada a 1,1 trilhão de dólares, né? Obviamente é uma das grandes empresas aí do mercado mundial. E em relação aos números, né? Só revisando aqui, ela teve um crescimento muito forte aí nos últimos anos, que é o que animou o mercado aqui. E o que preocupou o mercado nos últimos 2 anos é justamente essa desaceleração, né? Ela só subiu 18% em 2023 e em 2024 ela ficou estagnada, né? Não cresceu nada. Isso preocupou o mercado justamente porque muitos concorrentes, né? Outras marcas de carro, hoje em dia, mesmo aqui no Brasil, né? A gente vê, na verdade a gente não vê Tesla no Brasil, a gente vê uma enxurrada de carro chinês e isso vem acontecendo, né? A nível mundial. Então na Europa, Estados Unidos e obviamente na Ásia, onde é um mercado forte da Tesla, os carros chineses aí vêm inundando as ruas, tá? E isso vem preocupando o mercado em relação às vendas de carro, né? Então, como eu mencionei aqui, a gente vê que a receita ficou estabilizada e obviamente isso se refletiu no lucro líquido, tá? Ela saiu do vermelho em 2020, onde ela nem fez 1 bilhão, e aí ela acelerou forte aqui, onde em 2023 ela fez 15 bilhões e o ano passado ela fez aqui 7 bilhões, 50% de queda em relação ao ano anterior, muito por conta de impostos também, tá, pessoal? Não é só a questão de receita, mas ela aumentou o custo de mercadoria, aumentou aqui as despesas, enfim, ela se projetou aí para crescer e as vendas não vieram, tá? E foi uma coisa que preocupou bastante o mercado, beleza? Agora, em relação aqui ao balanço patrimonial dela, a gente vê um crescimento muito forte, tá? Muito bacana. Para mim, um dos grandes méritos aqui da Tesla é a dívida dela. Ela tinha uma dívida bem positiva aqui até 2019 e desde então aqui ela vem operando no negativo de maneira muito forte, tá em menos 23 bilhões, ou seja, muito tranquilo. E o fluxo de caixa dela também bem interessante aqui, desde que ela saiu do vermelho em 2019, vem crescendo de maneira saudável aqui, tá operando aqui perto das suas máximas, ou seja, muito saudável também. Já em relação à receita, pessoal, a gente pode ver aqui que 2025 vai ser um ano complicado aqui para a marca. Ela tá projetando 96 bilhões, números inferiores a 2023, tá? Então vai ser um ano mais complicado aí para a venda de carros de Tesla. E ela vai voltar a um crescimento saudável a partir de 2026, onde ela vai chegar a 116 bilhões, projetando 165 até 2028. E eu acredito que essa projeção de 2028 já envolvam outras coisas que não só a venda de carros elétricos, né? Serviços, desde tecnologia voltada à geração de energia, os robôs, né, essa coisa de inteligência artificial. Eu imagino que outros projetos estejam envolvidos aqui até 2028, beleza? Então, para a gente finalizar aqui os números, vamos dar uma olhada em algumas métricas de valuation e eficiência da empresa. Estou no anual e é aqui que mora o grande problema, galera. É aqui que mora a grande preocupação de grande parte aí do mercado financeiro em relação à Tesla, que é o seu valuation, né? Hoje, ela provavelmente é a empresa que tem o valuation mais esticado que eu já trouxe. Minto, pode ser que seja a Palantir, tá? Eu fiz um vídeo muito interessante da Palantir, eu vou deixar o card aqui em cima, mas se eu não me engano, a Palantir tem um valuation até mais esticado. Porém, o valuation da Tesla aqui é muito alto, pessoal. A gente pode ver que hoje ela é negociada num PL de 177, né? Ou seja, altíssimo. E ela sempre foi, né? Obviamente, negociado a um PL muito alto. Aqui ela chegou a 30 e pouco, né? Em 2022. Porém, ela sempre aqui foi negociado num PL alto desde que ela saiu do prejuízo. E todas essas condições aqui se aplicam a outras métricas. Então, a gente vê o valor da empresa sobre o EBITDA 80, que é bem alto aqui. Preço sobre o fluxo de caixa em 67, a gente vê que sempre foi alto. A única coisa que se salva mais ou menos aqui é o preço sobre o valor patrimonial, que está em torno de 14, né? Mas a gente pode ver que, em geral, é um valuation muito esticado, né, pessoal? Lembrando que a Tesla é uma empresa bem diferente de todas as outras, né? Ela é uma empresa pioneira, ela está naquele seleto grupo de empresas que ditam as novas tendências, as regras, né? E o mercado tende a pagar preços premium por empresas como essa, porque isso pode se pagar demais no futuro, né? E a gente vê que o futuro da Tesla não é um futuro de longuíssimo prazo, muito pelo contrário, essa semana ela botou o robotáxi para rodar, daqui a alguns anos provavelmente a gente vai estar usando, ou seja, não dá para duvidar do Elon Musk, da sua capacidade aí de gerar valor para a Tesla, né? Então, embora a venda de carros tenha sido aí um ponto importante, né, um ponto de preocupação para os investidores que justificam esse valuation alto, já que as vendas não estão indo muito bem, por outro lado, o mercado entende aí que o Elon Musk, né, a Tesla, é um cara disruptivo, né, é um cara que traz tecnologia
tecnologias muito avançadas e de fato traz, tá? Ele pode ser um cara polêmico, ele pode ser muito questionável, mas ele faz acontecer. Então, como eu mencionei, ele falou do robotáxi alguns meses atrás, muita gente não entendeu, tal, e pronto, tá aí na rua rodando aí, já fazendo os testes. Então, o mercado costuma pagar preços premium por empresas como essa, beleza, galera? Bom, em relação às margens aqui, a gente vê que também não é nada demais, tá? Como eu mencionei, ela saiu do vermelho em 2020, desde então ela opera aqui com 2%, 10%, 15%, assim, sendo bem justo, para uma montadora, até que é ok, né? Montadoras em geral têm números bem ruins de margem, tá? Então, assim, em termos de carro, né? Em termos de construção de carro, tá em linha, né? Mas como eu mencionei aqui, a Tesla é uma empresa que não está prezando aí só por eficiência ou por arredondar nessa questão de carro, muito pelo contrário, ela quer que a questão de carro seja só uma das áreas da Tesla e ela já tá vindo com os robôs e já tá vindo com geração de energia sustentável, enfim, vão vir outras frentes que provavelmente vão melhorar aí os números da Tesla a médio e longo prazo, beleza? Então, em relação aos números é isso, pessoal. A gente vê que a empresa que tem uns números muito bacanas, é uma empresa saudável, é uma empresa que já saiu do vermelho aí, tem o caixa, tá? Para mim, a dívida, o caixa, é muito saudável, né? As finanças da Tesla, porém, tem o valuation ultra esticado, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Se você investe na Tesla aí, lembre-se que o valuation dela é muito alto. Se você não investe e não fica confortável em pagar caro por uma empresa, talvez a Tesla não seja para você. Beleza, pessoal? Eu vou dar uma olhada agora no gráfico. Então, bora lá, pessoal. Estou aqui no gráfico da Tesla, no semanal, sem as nossas linhas de estudo por enquanto. E só pra gente revisar aqui, né? O que aconteceu nos últimos anos de maneira rápida aqui. Ela andou de lado até aqui mais ou menos final de 2019. Aqui a gente encontra a pandemia. E se a gente pegar o fundo da pandemia até essa máxima aqui, são 1.500%, muito rápido. Foi quando basicamente ela saiu do vermelho, o mercado percebeu que ela não ia ser só uma promessa, só uma empresa aí que estava na moda e depois ia sumir, tá? Ela percebeu que a Tesla era uma realidade e começou a entregar números exorbitantes aqui em relação à ação dela, tá bom? E o que a gente pode ver aí que os anos subsequentes aqui, ela deu uma boa travada aqui em 2022 aqui, como a maioria das empresas, ela caiu bastante, porém ela caiu 70%, tá, galera? Então aqui já vai uma dica, a Tesla é uma empresa bem volátil. Se você comprar ela no lugar errado, justamente por conta desses valuations aqui, para pensar aí se você está disposto a aguentar aí 70% de queda. Você vai fazer preço médio no meio, você vai botar stop. Então essa é uma reflexão muito importante que nós investidores temos que fazer, beleza? Bom, dito isso aí, a gente falou que ela estava aqui, né, travada aqui. Lembrando que eu estou no semanal, deu uma disparada, voltou aqui, né, foi a época aqui das taxas aqui do Donald Trump e desde então ela já subiu aqui 50%. Então vamos para o diário aqui já com as nossas linhas de estudo. Como eu mencionei, ela estava lateralizada aqui desde 2022 e tá uma análise de gráfica bem tranquila, né? A gente separa ela aqui em dois blocos, né? Tem essa parte de cima e a parte de baixo. E nesse momento ela tá aqui nessa parte de cima, onde ela ficou travada por uns bons dias aqui, tá bom? Então, como eu mencionei, hoje ela está subindo nesse momento quase 9%, chegou a 10%, né? Então ela saiu daqui, chegou aqui a quase 11%, né? E a tendência agora é que ela volte para a máxima, né? A tendência é que ela continue esse movimento aqui e venha buscar essa parte de cima desse canal aqui, né? Mais uns 15%. Quem sabe a máxima histórica aqui 37%, tá bom? Essa seria a tendência natural. Lembrando que a gente tem essa região aqui de interesse e por fim a gente tem aqui embaixo também, que é uma outra região de interesse aqui, além dessa última aqui, desse patamar aqui, tá bom? Então assim, o que eu, Bruno, vou fazer? Eu não tenho ações da Tesla, tá? Na minha estratégia, eu prezo muito por valuation, pessoal. Eu não curto muito comprar empresa com valuation tão esticado, tá? Não que eu não acredite na Tesla, muito pelo contrário, é uma empresa que me impressiona muito. Eu vejo ele entregando as coisas aqui, né? A empresa de fato executando, mas eu tenho um pouco de receio. Se você compra no lugar errado, por exemplo, eu acho que não é o caso hoje, tá? Justamente porque deu muito certo esse teste. Porém, se tivesse dado errado e você tá posicionado aqui e ele começa a cair 20, 30, até 50% aqui, poderia ficar complicado. Você começa a perder muito tempo na ação, até recuperar, você vai fazer preço médio, você pode se complicar. Então, eu, Bruno, não fico tão confortável. Bruno, se você fosse obrigado a investir, tá? Você tem que ou comprar ou vender as ações como se fosse aqui cassino. O que você faria? Eu compraria nesse sentido. É uma empresa que eu acredito. Eu vejo ela vindo buscar o topo histórico aqui, até passando para níveis de 60, 600 dólares aqui. No momento, ela tem espaço para andar, ela tá meio que no meio aqui do RSI, tanto no diário quanto no semanal. Então, seria super natural aqui
agora que ele está entregando, ele se afastou da política, né? Ele está entregando bons resultados em relação a testes, né? Não em números efetivamente, mas seria super natural ele vir buscar novas máximas, tá bom? Então, resumindo aí, se você está posicionado, eu acho que você está bem posicionado, tá? Ele deu uma pivotada aqui, a tendência é que ele vá buscar. Se você, como eu, não está posicionado, eu aguardaria, tá? Pelo menos em algum momento, se caso ele voltasse pelo menos uns 30% ou até uns 50%, eu olharia com carinho, sim. Porém, aqui a quantos por cento? 15, 20% da máxima, eu acho muito arriscado comprar e é por isso que nesse momento eu vou ficar fora, beleza? Então é isso, galera. Vamos resumir de maneira rápida aqui. A Tesla mandou super bem nos seus testes, as ações estão disparando. Se você está dentro da ação, parabéns aí, porque você está investindo numa empresa aí que sai da zona de conforto e você está sendo remunerado por conta disso, tá? Se porventura você, como eu, não está dentro das ações, toma cuidado, tá? Eu acho que não é o momento certo de comprar, porque se porventura ela fizer um recuo de 40%, 50%, o que a gente viu que é bem comum aí, a gente vai ficar muito mal posicionado, a gente vê que o valuation está muito esticado, os números ainda não estão vindo em linha aí com uma empresa que tá custando tão caro assim, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização em relação ao Tesla. Comenta aí embaixo se você tem Tesla ou alguma outra empresa que vocês queiram que a gente dê uma analisada, tá bom? Do mais, fico por aqui. Um grande abraço. Falou!